Quais são as ferramentas obrigatórias de um cientista de dados? Você quer saber quais são essas ferramentas e em qual momento do pipeline elas são aplicadas? Então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Cientista de Dados. Meu nome é Meigaron e o objetivo desse canal é te ajudar a conseguir o seu primeiro trabalho como um cientista de dados, seja fazendo uma migração profissional de carreira ou seja conseguindo o seu primeiro trabalho. Então nesse canal eu estou trazendo conteúdos tanto da parte técnica, estou falando sobre machine learning, ciência de dados, modelo em produção, e conteúdo de preparação também. Então falo muito sobre planejamento de estudo, método de estudo, falo um pouquinho sobre o processo seletivo dos profissionais, trago aqui pessoas para falar da jornada de dados também, todo conteúdo que te ajude de alguma forma a você enxergar um caminho de preparação e manter nesse caminho motivado para conseguir o seu primeiro trabalho como cientista de dados, tá bom? E nesse vídeo em específico eu quero falar sobre as ferramentas de um cientista de dados, tá bom? Se você gostou desse tema, deixa seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, que a gente vai falar de um assunto muito legal que são as ferramentas de ciência de dados, tá? E antes de começar falando sobre quais são essas ferramentas, a gente precisa ter algumas definições sobre ferramentas, tá? E eu acho que a definição mais importante de uma ferramenta, no meu ponto de vista, é que a ferramenta ela é diferente de um método ou de uma técnica, tá? Mas como assim, Meigaron? Não entendi muito bem. Vou te dar um exemplo. Os próprios algoritmos de machine learning, eles são técnicas matemáticas, estatísticas e de álgebra linear, concorda? E as linguagens de programação, como Python, R, por exemplo, são ferramentas que fazem com que a gente aplique essa técnica sobre os dados. Portanto, a ferramenta ela acelera a aplicação do método ou da técnica. Eu não diria só acelerar, mas também ela dá escala para a sua solução. Então a ferramenta ela acelera, ela potencializa a aplicação do método e da técnica. Então agora eu quero passar com você sobre todas as tarefas que a gente executa como cientista de dados para poder criar projetos de ciência de dados, tá? Quem acompanha esse canal já há mais tempo já deve estar careca de saber, porque eu sempre passo por essas atividades. Então a primeira coisa é a questão do negócio. Então alguém vai te pedir alguma coisa, você vai enxergar um problema na empresa ou a dor de alguém e vai tentar criar uma solução para essa pessoa, usando modelos ou não, tá? Então lembrando que nem todos os problemas são resolvidos com modelos de machine learning, mas às vezes uma boa análise exploratória de dados você já consegue resolver o problema. Então a gente recebe esse problema, essa dor da pessoa, tá? Ou de um departamento ou de alguma área, e aí a gente primeiro entende o negócio, tá? Então a gente sempre dá um passo para o lado e pensa um pouquinho sobre as causas daquilo, sobre a causa raiz daquele problema. Porque as pessoas elas nem sempre são muito boas para poder expor o problema para você. O que as pessoas fazem, elas te pedem a solução que elas acham que resolvem o problema delas. Mas muitas vezes as pessoas elas não são as melhores para poder definir a solução do problema que elas têm. Então é muito legal a gente dar um passo para o lado e entender a causa raiz para que a gente faça a solução correta para resolver o problema dessa pessoa. Uma vez que a gente define qual que é o entendimento do negócio, aí a gente passa agora a coletar os dados para poder resolver o problema e criar uma solução, tá? Então o próximo passo aqui é fazer a coleta de dados, e aí pode ser de banco de dados, pode ser de API, pode ser do Data Lake, aonde os dados estiverem, tá? A gente tem uma etapa aqui de limpeza dos dados, porque os dados nem sempre vêm todos bonitinhos ali para a gente aplicar os algoritmos diretamente. Eles exigem uma certa limpeza. Depois que a gente limpa os dados, a gente vai para a análise exploratória de dados. Então aqui é o momento onde a gente gera insights, a gente procura por features que vão ser relevantes para o modelo. Então aqui a gente tenta entender o negócio do ponto de vista dos dados, tá bom? Na próxima tarefa, a gente tem a modelagem dos dados, então realmente a preparação dos dados para os algoritmos de machine learning. Na próxima fase, a gente tem a aplicação efetiva dos algoritmos de machine learning, né? Então realmente aplicar os algoritmos de machine learning sobre os dados preparados para que eles encontrem padrões e realizem determinadas tarefas, sejam elas de classificação, predição, que é regressão no tempo, né? Tem o Reinforcement Learning também, tem clusterização, então depende do problema que você está tentando resolver aqui, tá bom? Uma vez aplicado o algoritmo de Machine Learning, a gente precisa entender
como que esse algoritmo está performando, então tem a avaliação do algoritmo, né? Tem algumas métricas de erro que diz se esse algoritmo está bom ou não está. E aí, uma vez determinado que ele está bom o suficiente para colocar em produção, a gente tira ele de dentro desse notebook aqui e coloca no ambiente para que ele seja acessado por diferentes pessoas ou dispositivos. Então eu quero passar por cada uma dessas etapas aqui do projeto e eu quero mostrar para você quais são as ferramentas mais utilizadas em cada etapa. E eu quero diferenciar muito bem o que é uma ferramenta e o que é um método ou uma técnica, beleza? Vamos começar aqui, ó, pela coleta de dados, tá? Eu vou pular essa parte de questão de negócio, entendimento do negócio, porque é um mundo à parte, tá? Lá no meu curso eu tenho 2 módulos focados nisso, onde eu ensino a pessoa a realmente entender a causa raiz do problema, fazendo 4 perguntas. Então não vai caber tudo isso aqui no vídeo, eu posso trazer um vídeo separado sobre isso, mas eu quero partir da coleta de dados, que é onde tem mais ferramentas que são aplicadas, tá bom? Então aqui na coleta de dados a gente tem então os nossos dados todos separados em várias tabelas diferentes, tá? Então, por exemplo, no e-commerce a gente tem tabelas de usuários, de pedidos, de financeiro, tem o itens também, né? Tem as reviews, tem as campanhas, tem dados de navegação web, tem dados de navegação mobile. Tudo isso aqui a gente chama de banco de dados, por exemplo, tá? Então cada tabelinha dessa aqui ela guarda uma informação do usuário, uma informação de toda a jornada de compra do usuário, tá? Uma vez esses dados estando aqui disponíveis para a gente no banco de dados, a gente precisa unir todas essas tabelas a fim de a gente construir uma única tabela que a gente chama de tabela raw, que é a tabela que é basicamente o resultado da união de todos esses dados que estão separados na fonte de origem, tá? Então, para eu construir essa tabela raw a partir do meu banco de dados, eu tenho alguns métodos, algumas técnicas para fazer isso, tá? Uma delas é o ETL, que é a famosa extração, transformação e carga dos dados. Então tem essa técnica do ETL, em alguns casos faz mais sentido usar o ELT, que é só uma troca aqui, uma inversão entre a transformação e a carga, para a gente poder fazer todo esse processo de movimentar os dados de um lugar para o outro. E tem as requisições em APIs, porque nem sempre os dados que a gente precisa estão todos disponíveis dentro do banco de dados ou de um data lake. Muitas vezes a gente precisa buscar os dados na fonte, e às vezes essa fonte ela só fornece dados através de uma API. Então a gente precisa saber fazer requisições em API para poder coletar esses dados. Então esses são os métodos e as técnicas que a gente usa e quais são as ferramentas que a gente usa para poder aplicar isso aqui e acelerar o nosso processo. Então tem o SQL, que é uma linguagem de programação, certo? Eu tenho outras ferramentas como o Spark, que é um sistema distribuído de processamento. Então eu consigo fazer um processamento muito mais rápido de forma paralela e distribuída. É claro que depende aqui do seu banco de dados. Se for realmente um Big Data, como dados de navegação, por exemplo, você vai fazer extrações do seu banco de dados para montar a tabela raw muito mais fácil usando o Spark. E aí o Spark ele tem vários engines que a gente chama. Que tem o engine do Python, que aí dá o nome de PySpark, e tem o engine do Scala. Então a gente usa a linguagem de programação Scala para poder fazer também as requisições via Spark. Outra ferramenta que a gente tem é o Hive. O Hive, na verdade, ele é um sistema de distribuição de arquivos, tá? Que é baseado no Hadoop, que basicamente ele organiza os seus dados de uma forma que fique fácil a busca paralela. Eu acho que é mais ou menos isso a definição, se eu não estou enganado. Se estiver enganado, escreve aqui nos comentários o que é o Hive de verdade. Mas basicamente na prática como que funciona? O Hive ele vai te dar ali uma interface onde você vai escrever as suas queries. As queries elas são um pouquinho diferentes de uma query num banco SQL, mas é basicamente a mesma coisa, tá? O select from where continua o mesmo, ele só tem algumas nuances ali que são específicas do Hive. Mas se você sabe fazer SQL, cara, você sabe fazer SQL no Hive sem problema, que eles chamam de Hive SQL. É basicamente fazer o SQL dentro do Hive, beleza? Outra plataforma nesse sentido é o Presto, que também é uma plataforma de processamento distribuído que a gente faz uma query e aí ele pega essa query, paraleliza todas as partes dela e você consegue recuperar os dados muito rápido. Então essas aqui são algumas ferramentas que a gente usa para poder construir a nossa tabela raw a partir do banco de dados. Eu uso muito SQL, uso muito Spark, porque eu trabalho com bastante dados de navegação do site. Hive e Presto eu usei uma vez só numa outra empresa que eu trabalhei, mas cara, se você sabe SQL, você consegue lidar com todas essas outras 3 aqui numa boa, beleza? Bom, uma vez então que a gente... e tem o Stitch também, cara. O Stitch eu queria
fazer uma propaganda dele aqui porque ele é muito bom. O Stitch, como que ele funciona? Ele é uma plataforma paga que ele faz extração de dados automaticamente para você. Então imagina assim que você tem um banco de dados, você tem algumas outras fontes que são APIs também. Você vai lá no Stitch, você tem uma conta lá, você abre o painel deles, você tem vários botõezinhos lá de fontes de dados, você coloca toggle on lá, né, em quais fontes você quer, coloca as credenciais dos bancos, das APIs e tudo mais, e você seta um horário, fala assim, ó, todo dia, meia-noite, eu quero que extraiam dados desse banco MySQL. Então você consegue setar o horário que você quer, e aí quando chega aquele horário, o Stitch faz a extração dos dados e coloca em algum lugar para você. A gente usava o Stitch numa empresa que eu trabalhei e funcionava muito bem, economizava muito tempo de desenvolvimento para fazer essa parte de coleta de dados. Bom, então essas são as ferramentas para a gente trazer todos os dados que estão espalhados no nosso banco de dados ou no nosso Data Lake para uma tabela única que a gente chama de tabela raw. Então essa é a parte da coleta dos dados. Depois da coleta dos dados, a gente tem a limpeza dos dados. Então a limpeza dos dados basicamente é a gente partir daquela tabela raw que a gente acabou de montar e construir uma tabela cleaned, que a gente chama, que é uma tabela limpa. E aí existem alguns métodos e técnicas para a gente poder fazer essa limpeza dos dados. E a primeira técnica, cara, é a estatística descritiva. Você precisa entender qual que é a sujeira do seu dado. Então aqui é aplicar a estatística descritiva de primeira ordem para poder reconhecer algumas impurezas, né, algumas sujeiras, alguns outliers, alguns erros de sistema, alguns problemas de sistema legado. Então você consegue pegar toda nessa análise descritiva aqui. Uma vez que você identifica quais são as coisas que você precisa consertar, né, que você precisa limpar, aí você pode fazer tratamento de NA. Então são técnicas que estão dentro aqui da limpeza dos dados. Tem também o balanceamento dos dados, se você está trabalhando com problema de classificação e o número de exemplos de cada uma das suas classes é diferente, você tem um problema de desbalanceamento, você precisa lidar com isso. Tem também identificação e tratamento de outliers. E quais são as ferramentas que permitem com que a gente faça com que a gente aplique esses métodos e técnicas. Então a gente tem o Spark, dá para fazer a limpeza dos dados com o Spark, tá? Hoje eu faço isso na empresa onde eu trabalho, então eu uso o Spark para poder construir a minha tabela cleaned, porque mais uma vez eu trabalho com muitos dados de navegação. Usa-se muito o Python também para poder fazer essa limpeza e o R, tá? Eu coloquei o R aqui porque dá para fazer a limpeza de dados com R, mas o R não foi feito para isso, não é a melhor ferramenta para isso. O R é muito bom em modelagem, para você aplicar modelos de machine learning, que tem muita coisa pronta. Bom, então dada a limpeza de dados aqui, a gente tem agora os dados limpos, é hora de fazer a exploração dos dados. E na exploração dos dados, mais uma vez, a gente quer pegar a nossa tabela cleaned, né, nossa tabela limpa aqui, e gerar insights, cara. E gerar os insights através de validação das hipóteses. Lá para os meus alunos no treinamento Data Science em Produção, eu sempre digo para eles que tem duas formas de você gerar insights. A primeira forma é você quebrar uma crença do time de negócio e a segunda forma é você gerar uma surpresa. Então imagina assim, você está fazendo uma análise de dados, você faz vários dashboards lá e tudo mais, tabelas para poder explicar uma hipótese e você leva isso para um time de negócio, vai apresentar isso para eles. Toda vez que você validar uma hipótese e seu chefe falar assim, caramba, velho, não sabia disso, você acabou de gerar um insight. Porque você gerou uma surpresa. Outro insight, outra forma de gerar um insight é você quebrar uma crença. Então imagina que o time de negócio sempre acreditou que no Natal vendia-se mais. E aí você vai lá, fez uma hipótese que no Natal você vendia mais, que era em linha com o que eles achavam, e pelos dados você descobriu que na verdade no Natal você vende menos. E aí você leva lá o gráfico para eles, e eles vão falar assim, caramba, velho, eu sempre acreditei que no Natal vendia-se mais. E aí você acabou de provar com os dados que é o contrário. Então você quebrou uma crença que as pessoas tinham. Você acabou de gerar um insight. Então o que a gente está interessado em saber aqui é como que eu gero os insights através da minha tabela limpa, tá? Então quais são os métodos e as técnicas para isso? Tem a minha seleção e filtragem de variáveis baseada no negócio, tá? Então tem aqui Feature Engineering, né, que é a criação das features derivadas a partir de features originais para eu poder modelar o meu problema melhor. Tem a validação e rejeição das hipóteses, que aqui podem ser feitas por uma análise exploratória de dados, pode ser feita por teste de hipóteses também. E tem também análise univariada, bivariada e multivariada, que são as análises que eu ensino lá no meu treinamento, que basicamente cada uma dessas aqui tem um objetivo, né? Você faz elas por um objetivo, tá bom?
E aí quais são as ferramentas que permitem com que a gente aplique esses métodos e técnicas aqui? Então tem o Python, né? Você pode fazer toda essa validação de hipótese aqui no Python. E é aqui que você usa as visualizações, né? As ferramentas de visualização. Então é legal que a ferramenta de visualização ela não é só para você acompanhar métricas da empresa. Ela é muito usada pelos cientistas de dados para fazer a exploração dos dados e validar as hipóteses. Então você pega toda a sua tabela limpa ali, importa ela dentro de uma ferramenta de visualização e, cara, sai fazendo gráficos de modo você validar as hipóteses que você levantou lá no negócio. Então, ferramentas que são legais para você saber: Power BI, Tableau, Superset. O Superset é o antigo Caravelle, tá? Ele é um open source, foi distribuído pelo Airbnb e eles deram uma repaginada, hoje é um Superset. O Tableau ele é muito legal, porém ele é um pouco caro. Eu trabalhei muito na época que eu era analista de dados. O Tableau é fantástico em termos de visualização, mas ele é bastante caro por licença. Agora o Power BI é fantástico, cara. O Power BI ele faz tudo muito bem feito assim, e a licença dele é super barato. Então você consegue ter uma escala em termos de pessoas usando a ferramenta na sua empresa, tá? Então acho que vale a pena aprender o Power BI. Tá? Tem também o Google Data Studio. Se você está trabalhando com dados que estão lá no BigQuery, é muito mais fácil você usar o Google Data Studio para fazer as suas visualizações. Bom, então essas aqui são as ferramentas que nos permitem aplicar essas técnicas aqui para criar a nossa validação de hipótese. Então o próximo passo aqui é a modelagem de dados. E a gente está interessado em preparar os dados para poder treinar os algoritmos de machine learning no próximo passo. Então a gente tem aqui a nossa tabela limpa. Agora a gente precisa criar uma tabela de treino, onde a gente não tem mais dados, mas a gente tem features agora, que são features que representam um fenômeno que a gente está tentando modelar. E para a gente transformar a nossa tabela clean numa tabela de treino, a gente tem alguns métodos e técnicas. Então, por exemplo, encoding de variáveis categóricas, então transformar as variáveis categóricas em variáveis numéricas. A gente tem transformações de dados, então tem transformação de natureza, transformação numérica. A gente tem também balanceamento dos dados, então aqui que você vai arrumar o balanceamento dos dados, seja fazendo um oversample, um undersample ou uma combinação disso. Tem a padronização e reescala de dados para deixar todas as features com o mesmo peso na hora do aprendizado. Então a padronização e a reescala depende de alguns fatores do conjunto de dados. E a gente tem por último a seleção de features, que é selecionar as features que mais vão ajudar o modelo a aprender. Então isso aqui é muito para diminuir a dimensionalidade dos dados e não cair naquela maldição da dimensionalidade, né? Que faz com que o nosso modelo overfita, ou seja, com que ele decore as respostas e não tenha um aprendizado. E quais são as ferramentas que a gente usa para poder potencializar a aplicação desses métodos e técnicas aqui dentro da modelagem de dados? Bom, a gente tem o Python, né? E a gente tem o R. Acho que são duas ferramentas de linguagem de programação que a gente usa para fazer isso. Eu não conheço nenhuma outra ferramenta que faz que aplica, né, todo esse método e técnica aqui. Se você souber de alguma coisa, escreve aqui nos comentários. Bom, depois então que a gente tem o nosso modelo, na verdade a nossa tabela preparada para treinar os modelos, a gente começa então a aplicar os modelos efetivamente. Então aqui a gente está interessado em pegar os dados de treino e treinar os algoritmos para que no final a gente tenha algoritmos treinados, algoritmos que façam uma determinada tarefa, seja ela previsão, seja ela clusterização, seja ela classificação, seja um aprendizado por reforço, alguma coisa nesse sentido. E quais são os métodos e técnicas para isso? Bom, a gente tem os algoritmos de classificação, algoritmos de regressão, algoritmos de clusterização, redutores de dimensionalidade e reinforcement learning. E quais são as ferramentas que a gente tem para poder aplicar esses métodos? Então a gente tem o Python, a gente tem o R e a gente tem, por exemplo, o Data Robot, que é um AutoML, que é aqui que eu queria falar um pouquinho com vocês. Existem umas ferramentas que são as AutoMLs, que são ferramentas que elas aplicam às vezes centenas de modelos, fazem todas as métricas e te dão o resultado. E é aqui que surge a polêmica de que daqui a uns anos os cientistas de dados vão ser substituídos pelas ferramentas de AutoML. Então basicamente o que eu entendo quando eu ouço isso, eu entendo que daqui a uns anos o AutoML vai ser capaz de entender o problema, entender a causa raiz do problema, coletar os dados, fazer a limpeza dos dados, criar as features, criar hipóteses, validar hipóteses, rejeitar hipóteses, preparar os dados, aplicar os algoritmos, fazer as métricas de performance dos modelos, traduzir as métricas de performance do modelo para performance de negócio,
conversar com o time de negócio para mostrar como que usa o modelo. Então, para mim, a AutoML vai fazer tudo isso, cara. Porque as pessoas, elas olham só essa parte do processo de ciência de dados, que é a parte da modelagem de machine learning, e elas acham que aquilo representa tudo, que aquilo representa data science. Cara, vocês estão vendo que data science é muito mais do que machine learning. Machine learning é um método que a gente usa para poder ensinar o algoritmo algumas tarefas pré-definidas, cara. Então o AutoML, cara, se ele fizer tudo isso que eu acabei de falar, pô, eu tô convencido que o AutoML vai substituir o cientista de dados daqui a um tempo. Mas se ele fizer só machine learning, cara, vai ser uma ferramenta que os cientistas de dados vão incorporar. Então a ferramenta, cara, ela vem para poder acelerar o processo de produção de resultados para a empresa. Então é só isso que eu queria abrir aqui com vocês. Então tem o Data Robot, tem o H2O AI, tem o Google AutoML. Essas três ferramentas aqui são ferramentas de AutoML que elas são pagas, tá? Você precisa pagar uma licença para usar. Então basicamente você passa o seu dataset de treino lá, ele vai treinar 200 algoritmos lá, vai calcular as métricas de todos eles e vai falar assim, ó, para esse dataset que você me deu, essa regressão logística aqui, com esses parâmetros funcionou melhor, entendeu? Então é isso que o AutoML faz, tá bom? Tem o AutoScaLearn, que é um AutoML do próprio sklearn também, tá? Eu nunca testei, para ser sincero, mas eu vou dar uma olhada nisso aqui. Tem o Teapot, que eu já testei, que é muito legal, vale a pena testar o Teapot. Então essas são as ferramentas que permitem a gente aplicar essas técnicas de machine learning para poder transformar os nossos dados de treino em modelos treinados, ou seja, treinar modelos com os dados de treino. Bom, uma vez aqui que a gente tem então os modelos treinados, é hora de avaliar os modelos. Então basicamente eu estou interessado aqui, eu tenho um modelo treinado, eu preciso saber agora qual que é a performance desse modelo, tá? Então eu vou criar alguns dashboards aqui com a performance do modelo e também com a performance de negócio. Então uma acurácia de 90% traz quanto de dinheiro no final do mês? Um erro MAP de 30% traz quanto de dinheiro no final do mês? Então eu vou criar esse dashboard aqui, tanto de performance quanto de negócio. Então quais são os métodos e técnicas que a gente usa para isso? As métricas de classificação, métricas de regressão, métricas de clusterização, impacto no negócio. Lembrando que cada conjunto de métricas ela é específica para um tipo de modelo e cada métrica dentro desse conjunto ela diz alguma coisa sobre a performance do modelo. E aí quais são as ferramentas que a gente usa para poder aplicar esses métodos e técnicas aqui, tá? Então é o Python, o R. A gente também usa as ferramentas de visualização para poder deixar as visualizações da performance do modelo e da performance de negócio, né, do impacto de negócio visível para outras pessoas. Então a gente usa Power BI, Tableau, Superset, Google Data Studio. Se eu não me engano, as ferramentas de AutoML também fazem a parte de métricas de performance também. Então essas são as ferramentas que a gente usa para poder aplicar essas técnicas aqui. Bom, e por fim, então, a gente tem um modelo razoavelmente bem, né, funcionando bem, com um erro aceitável, e aí a gente coloca esse modelo em produção. O que é colocar o modelo em produção? É tirar ele aqui do computador, colocar ele no ambiente em nuvem para que outras pessoas ou sistemas possam utilizar os resultados desse modelo. Então eu tenho aqui o meu modelo treinado e agora eu quero oferecer as predições dele, ou as classificações, ou as clusterizações via uma API, ou eu vou salvar as predições numa tabela e aí outros sistemas vão ler dessa tabela. Então quais são os métodos e técnicas que eu tenho para fazer isso? Eu tenho a API e eu tenho salvar as tabelas em banco de dados, certo? E aí quais são as ferramentas para isso? Eu tenho o Python, certo? Eu tenho o MLflow, que é uma ferramenta muito legal, é um open source do Databricks, na verdade, onde você consegue logar todos os seus modelos, as suas features, os seus dados como um artefato. E o próprio MLflow ele expõe um endpoint, e aí quando alguém faz a aquisição naquele endpoint passando os dados, o MLflow ele carrega o modelo, carrega as preparações, faz a aplicação nos novos dados, roda o modelo e devolve. Então ele faz tudo isso um pouco automático para você, tá? Ele é bem legal, a gente está testando muito isso aqui lá na empresa, tem funcionado legal, tá bom? Outra ferramenta é o Flask, né, que é um framework web para Python, onde a gente desenvolve a maioria das APIs, tá? Tem o TensorFlow FX, que é o Extended. Se você está fazendo redes neurais em TensorFlow, vale a pena dar uma olhada nessa ferramenta aqui. E por último tem o Fast API, que é uma nova ferramenta aí da moda, que vem para substituir o Flask. E aí que eu quero entrar nesse ponto. As ferramentas, elas são efêmeras, né? Elas mudam com o tempo.
Então todo ano tem ferramentas novas surgindo. Cara, visualização deve ter umas 60, 80 ferramentas aí. Ferramentas de desenvolvimento para fazer API também tem várias. Então meu ponto é, as ferramentas elas são efêmeras. Hoje é Flask, está mudando para Fast API. Cara, daqui a um tempo vai ser a próxima que vier, vai ser Tornado, por exemplo, que é que eu já ouvi falar. Então a ferramenta, ela é aquilo que potencializa o método e a técnica, tá? O método e a técnica, eles são mais concretos, eles são baseados na matemática, na estatística, que demora um pouco mais para evoluir, porque tem um rigor muito específico da academia para poder construir essas coisas. Então foque os seus estudos em aprender os métodos e as técnicas. Ferramentas têm que ser fáceis de ser aprendidas, tem que se aprender isso em pouco tempo, e elas são efêmeras. Hoje é o Flask, amanhã é o Fast API, daqui a um ano é outra ferramenta. Então se você aprende API, você consegue fazer uma API em qualquer ferramenta da moda que tiver naquele momento. Então a mensagem é, cara, aprende os métodos e as técnicas. As ferramentas você vai usar conforme está se usando, conforme ele é melhor para o seu caso de uso. Bom, e por fim, tem as ferramentas, né, as clouds que fazem tudo isso para você dentro de uma mesma ferramenta, ou do mesmo ambiente, né? Então, por exemplo, a Google Cloud Platform, que é a GCP, né? É GCP, tem tudo esse pipeline, cara. Tem uma ferramenta lá que se chama AI Platform, que basicamente ele te dá um Jupyter Notebook lá, que você escreve seus códigos, ele já faz a requisição no BigQuery, ele treina seu modelo todo distribuído, depois ele salva o endpoint para você numa outra ferramenta lá, e deixa a API pronta. Então faz tudo isso aqui dentro de uma única ferramenta. Se você quiser aprender, tem um free trial lá, você coloca lá o seu CPF, coloca seu cartão de crédito, eles te dão um dinheiro lá para você testar as ferramentas. E é muito fácil de aprender, como eu te disse, a ferramenta ela tem que ser fácil. E aí você consegue aprender e desenvolver esse mesmo pipeline aqui que você fez no Python, fazer dentro do GCP, beleza? Outras clouds também, a Amazon, que tem a Amazon SageMaker, que é bem parecido com o AI Platform da Google. Tem o Databricks, que ele é bem mais simples, ele é basicamente uma abstração do Cluster Spark. Então quem já instalou o Cluster Spark na unha aí sabe qual que é o problema disso, né? É muito difícil gerenciar os workers e as memórias e tudo mais. Então o que o Databricks fez, ele cria um cluster de Spark para você, gerencia tudo essa parte, e todos os jobs que você faz no notebook que ele te fornece, roda dentro dessa infraestrutura, dentro desse cluster Spark. Ele não faz exposição de endpoint, não tem essas outras partes que a GCP e a Amazon tem, mas ela facilita muita coisa, principalmente se você trabalha com muitos dados. Depois tem a IBM, eu não conheço muitas ferramentas da IBM, mas eu imagino que já esteja bastante avançada nessa parte de analítica. Bom, então essas são as ferramentas em cloud que fazem todo esse pipeline aqui dentro de uma ferramenta só para você. E aí vem a pergunta de R$1 milhão, né? Pô, Meigron, cara, esse monte de ferramentas aí, eu estou fazendo aplicação para algumas vagas e as vagas exigem que eu saiba AWS, que eu saiba Google, GCP, né? Como que eu faço para estudar isso dentro do meu plano de estudos, né? Então o que eu faria, né? Faria o seguinte, eu pegaria esse pipeline aqui e dominaria isso aqui, cara. Eu ficaria expert nesse pipeline. E aí eu faria todo esse método e essas técnicas usando as ferramentas mais simples que tem, que é Python e SQL. Porque de tudo que você viu aqui, você concorda comigo que dá para fazer todos esses passos aqui. Você vai resolver um problema usando ciência de dados, só utilizando o Python e SQL, certo? Pode ser que você leve 2 meses? Pode. Mas você vai conseguir fazer todo o pipeline, certo? Uma vez que você fez todo o pipeline usando o Python e SQL, resolveu vários problemas de Data Science com isso, aí você pega as ferramentas aqui, você escolhe uma e aí você faz o seguinte, você refaz todo esse pipeline completo, e em cada ciclo que você refizer, você adiciona uma ferramenta. Então, por exemplo, pega lá um projeto do Kaggle, por exemplo, ou algum outro projeto. Resolve ele utilizando esse pipeline aqui do começo ao fim. Aí você vai pegar esse projeto e vai guardar. Aí você vai clonar esse projeto, aí você vai refazer todos os passos. Só que agora, lá na análise exploratória de dados que você fez, você vai tirar aquela parte que você fez com Python e vai colocar Power BI, por exemplo. E aí vai tentar fazer os mesmos gráficos que você fez lá no Python, no primeiro ciclo do projeto, vai fazer agora em Power BI. E aí por que isso é legal? Porque o primeiro projeto que você faz com as ferramentas mais simples, ela se torna a sua referência. Então você sabe que naquele ponto você tem que gerar os mesmos gráficos que você gerou no Python, só que agora você vai gerar no Power BI. E aí que você vai ver a facilidade que é você utilizar uma ferramenta específica para cada ponto. Então você faz isso para aprender Power BI,
Depois no próximo ciclo você copia de novo todo o pipeline de desenvolvimento do projeto e aí você troca o Flask lá no final para expor a API, você troca por Fast API. Depois você faz uma cópia do pipeline de novo e aí lá no começo onde você usou queries no SQL, você, cara, troca pelo Stitch, faz um teste lá com o Stitch. E aí depois você faz o clone desse projeto de novo, todos os pipelines, e aí você, na hora de escrever todos os algoritmos de machine learning lá no código, tira essa parte e testa, por exemplo, um teapot, que é um AutoML. E aí você vai aprendendo, porque você sempre tem uma base de comparação que foi seu projeto original, que foi o mais simples, tá? Foi exatamente assim que eu aprendi Python, cara. Eu aprendi a programar em C, C++, Java e aí eu fui para R. Aí eu aprendi R, gosto muito do R ainda, só que eu precisava aprender Python. Aí o que eu fiz? Eu peguei um projeto, resolvi ele de ponta a ponta com R, eu peguei o mesmo projeto e resolvi ele de ponta a ponta com Python. E aí eu sabia que em todos os pontos que eu tinha feito no R, eu tinha que ter o mesmo resultado no Python, porque, cara, é só a ferramenta, eu estou trocando a ferramenta. Os métodos e as técnicas continuam o mesmo. E aí eu tinha uma base de comparação e eu consegui aprender Python sozinho, cara. E é assim que eu aprendo essas ferramentas. Cara, eu peguei esses dias para trás aí um projeto, fiz um projeto do começo ao fim, e depois eu tentei refazer esse projeto dentro da GCP, dentro do Google Cloud Platform, que foi assim que eu aprendi o Google Cloud Platform. Então você entende que, de modo cíclico, toda vez que você vai fazer novamente o projeto, você adiciona uma ferramenta nova e você consegue aprender várias ferramentas. E aí a última dica é o seguinte: aprenda esses pipelines de dados aqui, tá? Fique muito bom neles, aprenda algumas ferramentas, mas não vá na onda das empresas, tá? Porque eu fiz muito esse erro no começo de carreira. Eu olhava lá os requisitos da vaga, tinha um monte de requisitos lá de ferramentas. E aí eu saía aprendendo tudo. Quando eu terminava de aprender, aquele requisito já tinha mudado. Aí eu ia para outra empresa, eram outros requisitos. E todos os requisitos eram um mundo para aprender, cara. Então não cai nesse mesmo problema de aprender as coisas pelo que as empresas pedem. Porque você não pode assumir que as empresas sabem o que estão fazendo. Porque na maioria das vezes elas não sabem. E se você for fazer isso, você vai ficar maluco, cara. Então você tem que aprender a profissão de ciência de dados. E aí você chega para a empresa e fala assim: não, ciência de dados é feito assim. São essas aqui as atividades que eu faço. Se você está pedindo que um cientista de dados saiba Hadoop, cara, cai fora dessa empresa, que essa empresa não sabe o que está querendo. E aí você vai entrar nessa empresa, ela vai achar que você é o herói, vai ficar te cobrando todo dia sobre as entregas, vai achar que vai ficar milionário nas suas costas e você é um cara só. A empresa ela precisa de uma estratégia de dados, ela precisa de várias pessoas que complementem a formação para poder fazer projetos, tá? E não o salvador, que é o cientista de dados. Então toma muito cuidado com isso, beleza? Bom, era isso que eu queria falar para você nesse vídeo. Tem aqui os contatos, né? Tem o blog sejamdatascience.com. Me segue lá no Instagram, @meigron.datascience. E tem uma novidade esse mês, tá? Eu estou preparando umas lives muito legais para setembro. Vão ser lives super práticas, tá? Então eu vou abrir o notebook aqui na live. Depois eu vou baixar uns dados lá de um projeto do Kaggle e eu vou resolver de ponta a ponta ali na sua frente. E aí você vai ter a oportunidade de fazer perguntas para mim sobre os métodos, sobre as técnicas, tá? Então eu estou preparando essas lives para setembro e lá no Instagram eu vou mostrar a forma que você pode participar. Se você tem interesse, me segue lá no Instagram e fica ligado que lá nos stories lá que eu sempre posto de segunda e quarta para resolver as perguntas das pessoas, eu vou anunciando lá também como que essas lives práticas vão funcionar, tá? 100% mão na massa, Jupyter Notebook aberto, fazendo código na hora que a gente vai resolver um problema do começo ao fim, beleza? Bom, então tem também o LinkedIn. Se você tem um LinkedIn, cara, conecta comigo lá no LinkedIn. É só digitar Meigron na busca lá, fica fácil de achar, porque eu posto bastante coisa lá também. E lá é um canal de comunicação, cara. Quiser falar comigo, deixar algum recado, me perguntar alguma coisa, manda lá no LinkedIn, que na medida do possível eu vou respondendo, tá? Ultimamente eu tenho tido bastante perguntas das pessoas, então devagar no tempo que eu tenho eu vou respondendo, tá? Mas se eu demorar um pouquinho, espera que vai chegar também a sua vez, tá bom? Bom, então muito obrigado pelo seu tempo e te vejo no próximo vídeo. Até mais!